Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Essa aula ao vivo, ela marca um amontoado de pedidos e também de cumprimento de um calendário que nós já temos estruturados para o primeiro semestre. Hoje o assunto é planejamento financeiro pessoal, é um assunto que cai bastante no CFP, obviamente, também tem um módulo dedicado a isso no CEA, mas também esse assunto ele é relevante para todos os profissionais, porque invariavelmente aquele profissional que ele deseja se destacar, ele precisa fazer alguma coisa associada a planejamento financeiro, tá bom? Então, se eu não estiver enganado aqui, eu sei, por exemplo, que a Raquel está buscando o CEA, então esse assunto é de imenso valor para a certificação dela, mas lembrando, esse conteúdo ele é muito importante para todos. E lá na comunidade CPM, dentre os pedidos, eu só vou pedir que todos deixem o som fechado, por favor, para que não vazem o som ambiente. E lá na comunidade CPM, também, dentre os assuntos que eu perguntei para vocês, o que vocês têm de interesse a ser entregue, inclusive eu estou com uma tabelinha aqui de tudo que vocês me pediram, eu vou organizar essa produção. Vocês também pediram sobre planejamento financeiro, a Raquel pediu sobre gestão de investimento. Então, hoje vai ficar muito bem alinhado esse conteúdo para todo mundo, né? Vai ficar bem bacana. Eu vou falar sobre planejamento financeiro como um todo, e aí alguns assuntos com certeza vai servir, inclusive, a efeito de prova, tá legal? Então, eventualmente eu posso fazer alguma citação, é importante se atentar a isso, tá legal? Então, vamos dar início sobre o assunto, planejamento financeiro, tópico do módulo 7 do CEA, tópico do módulo 1 do CFP e tópico para toda a carreira profissional no mercado financeiro. E aí é muito importante nós iniciarmos esse assunto falando do perfil de competências que um planejador financeiro, que o planejamento financeiro exige de um profissional. Ele precisa ter um desempenho competente em três segmentos: nas capacidades, nas habilidades profissionais e no conhecimento, tá legal? Então, fazendo uma análise, essa análise ela é abrangente quando nós identificamos as capacidades, as habilidades e os conhecimentos que são efetivamente necessários para que, com competência, as tarefas dessa profissão sejam exercidas de forma muito bem executada, tá legal? Então vamos começar pela capacidade, coisinha de prova, tá legal? Lembra de um negócio chamado caspacidade. Por que caspacidade? Esse cas, ele está associado a coleta, análise e síntese. Coleta, análise e síntese. O planejamento financeiro pessoal, como um todo, ele é dividido em 6 etapas. Quais são essas etapas? Primeiro, vamos colocar assim. Primeiro, definir qual vai ser o relacionamento do profissional com o cliente. Segundo, vai coletar as informações do cliente. Terceiro, ele vai analisar essas informações. Quarto, ele vai desenvolver possíveis estratégias. Quinto, depois de apresentar para o cliente, implementar estas tarefas, estas estratégias. E sexto, monitorar. Então aqui tem o famoso DCADIM, né? D de definir, C de coletar, A de analisar, D de desenvolver, I de implementar, M de monitorar. Então, lembra também disso, coisa de prova, tá bom? DCADIM com D mudo, tá bom? DCADIM com D mudo, ou pode colocar o E também, mas como nós usamos somente as iniciais, o D encaixa, mas só coloca o E minúsculo. Então, é o DCADIM, tá legal? E aí, quando nós olhamos lá nas competências que são exigidas do profissional, veja que na parte de capacidade, a capacidade do profissional ele está associada à etapa 2, etapa 3, etapa 2, 3 e 4, tá bom? Mas por que essa 4? Veja, tem alguns entendimentos. Desenvolver ou
sintetizar, nós podemos entender como o mesmo objetivo, tá legal? Então, coletar, analisar, desenvolver seria a mesma coisa que coletar, analisar e sintetizar, tudo bem? E é aí que entra a sacada para você lembrar que na parte de capacidade nós temos as etapas 2, 3 e 4, que nós consideramos coleta, análise, e nesse caso aqui, ó, sintetizar, que aí na capacidade envolve a capacidade, coleta, análise e síntese. Então, para você lembrar lá, dentro de capacidade da tarefa de um planejamento financeiro, quais são as etapas envolvidas? Capacidade, coleta, análise e síntese, tá legal? E isso é sobre o todo, tá legal? E aí que é a grande sacada quando nós falamos dessa etapa. Porque dentro dessa etapa, normalmente nós fazemos coleta de informações quantitativas, quando nós estamos falando de valores, falando de dinheiro, mas é importante também falar da parte qualitativa, ok? Então, na primeira etapa do CAS, que é a coleta, nós fazemos uma coleta de informações quantitativas e nós fazemos uma coleta de informações qualitativas. Então, quantitativas é valor financeiro, por exemplo, e qualitativo é mais sobre o perfil do cliente, o comportamento dele, a experiência dele. E essa coleta quantitativa e qualitativa são para a gestão financeira, a gestão de ativos, que aqui é onde está os investimentos, gestão de riscos, por exemplo, onde está a parte de seguros, planejamento tributário, planejamento de aposentadoria e também planejamento sucessório. Então, veja, são 6 áreas que nós temos dentro do planejamento financeiro, a partir da Financial Planning Standard Boards, né, no conceito internacional de planejamento financeiro, e para cada parte dessas 6, nós fazemos uma coleta quantitativa e qualitativa. Então, vamos falar especificamente alguns exemplos que nós podemos vislumbrar junto com o cliente na parte dos investimentos, por exemplo, que é um tópico bastante relevante aqui para o nosso assunto. Então, por exemplo, na parte quantitativa, tá? Então, por exemplo, levantar as informações, os demonstrativos detalhados dos atuais. É uma parte quantitativa do processo. Determinar qual que é a atual alocação de ativos, identificar possíveis fluxos de caixa para investimento. É a coleta quantitativa. Agora, olhando a parte qualitativa, qual que é a experiência do cliente com os investimentos? Qual que é a sua atitude em relação aos investimentos? Determinar quais são os objetivos do cliente. Determinar qual que é a tolerância de risco do cliente. Identificar, por exemplo, premissas que podem envolver os investimentos do cliente. E eu vou dar uma premissa que ela pode ser bem recorrente, tá legal? Por exemplo, o cliente, ele não quer investir em empresas que não acompanham políticas devidamente adequadas com a política ASG. É muito comum um caso que envolve, por exemplo, e eu vou ser honesto com vocês, tá bom? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu, particularmente, não me sinto confortável, é uma coisa pessoal, emocional, não é uma atitude racional, tá? Mas isso com o cliente tem que ser respeitado a todo momento. Eu, por exemplo, não tenho interesse em investir em ações da Vale, da empresa Vale do Rio Doce. Independente se está num super preço, num super lucro a ser distribuído, num super dividendo, eu, Gustavo Mendes, não tenho interesse. E isso pode ser visto com diversos clientes. Não querem investir na Vale, não querer investir em empresas que já se envolveram em esquemas de corrupção, enfim. Então, tem algumas premissas que podem envolver
o perfil do cliente, ok? Identificar também o horizonte, é muito importante. Não é a mesma gestão de ativo, na coleta de informações é importante porque se tem a necessidade de uma reserva de emergência e de formular uma aposentadoria, quando eu for analisar essas informações, eu vou acabar sintetizando, eu vou acabar montando uma estratégia diferente para cada um desses objetivos. Lembrando, sintetizar, desenvolver, nós entendemos como a mesma coisa. Uma vez que eu coletei, uma vez que eu analisei, eu vou desenvolver, eu vou sintetizar uma estratégia para cada uma das áreas. Gestão financeira mais associado a entradas e saídas de dinheiro no mês, por exemplo, é a receita do cliente, o salário dele, as despesas dele, gestão de ativos, a parte de investimentos, gestão de risco, a parte de seguros. Cuidado para não confundir esse negócio, essa parte, falando de planejamento financeiro. Quando nós falamos de gestão de risco, eu não estou falando daquela parte de gestão de risco dos investimentos, tá? Onde vocês veem beta, aonde vocês veem índice Sharp, não é essa gestão de risco, ok? Aqui eu estou falando da gestão de risco no sentido de seguros, tá bom? Um seguro de vida, um seguro auto, um seguro residencial. Então, essa é a gestão de risco quando eu falar dentro do conceito de planejamento financeiro, tá? Aí tem a parte tributária. Então, vamos por exemplo, tributário, coletar as informações sobre a situação tributária atual do cliente, se ele é, por exemplo, CLT ou se ele é MEI. É muito importante entender isso, identificar qual que é essa natureza tributável dos seus ativos, dos seus passivos. Por exemplo, existe cenário onde a pessoa ela tem um imóvel no nome dela, e existem cenários, e aí são para famílias com maior poder aquisitivo, que estes imóveis estão no nome de uma holding. Então, veja, tem cliente que tem uma casa no nome dele, PF, e tem outro cliente que tem o mesmo imóvel, porém no nome da PJ, da empresa dele. Então, ele aluga casas, por exemplo. O cliente que tem 10 casas de aluguéis no seu nome e um cliente que tem 10 casas no nome da empresa dele, são naturezas bem diferentes tributária, e que se fazer um bom plano e coletar essas informações é importante para eu sintetizar, para eu desenvolver uma estratégia tributária e um planejamento tributário. Talvez aqui para vocês todos entenderem, uma baita estratégia tributária aqui, um planejamento tributário, é, por exemplo, vocês analisarem se vale a pena comprar um CDB ou comprar uma LCI. Porque normalmente o CDB ele vai dar uma remuneração maior. Por exemplo, 100% do CDI. A LCI vai pagar 93% do CDI. CDB rende mais. Só que o CDB paga o imposto de renda. A LCI é isenta. Então, quando você faz essa análise, projeto rendimento, lá na frente o CDB paga imposto, a LCI não paga, e você, por exemplo, enxerga que a LCI dá mais dinheiro no final, porque não paga imposto, você vai falar que faz mais sentido para o seu cliente adquirir a LCI. Então, isso é a essência, né? Talvez o início, e que todos aqui conseguem vislumbrar sobre o planejamento tributário. Outra coisa também é quando nós vemos lá a possibilidade da tabela progressiva, da declaração completa ou a declaração pelo formulário simplificado do imposto de renda. Como eu vou escolher um ou outro? É simples. Na simplificada, nós vamos, por exemplo, considerar 20% da receita de tudo que o cliente recebeu no ano. Na simplificada, 20% é considerado custo. Porém, é 20% da receita, limitado a 16.700 e alguma coisa, se eu não estiver enganado. Então, veja, o cliente que ganha 100 mil reais no ano, 20% de custo para ele, representa 20 mil. Só que ele não consegue colocar 20 mil de custos, como na vida toda dele, na tabela simplificada,
porque é 20%, só que tem um teto de 16.750. E vamos imaginar que esse cliente realmente tem 20 mil reais de custo e ele consegue declarar, ele consegue descrever um a um o total desses 20 mil. Então vamos para o formulário completo. Então, como que nós vamos escolher? Poxa, ó, o mesmo cliente, 100 mil reais. Na simplificada, o custo de 16 mil, os gastos dele vai ser considerado 16.700. E aqui eu consigo, de forma detalhada, colocar 20 mil. Aonde é mais interessante? Aqui, porque eu diminuo o meu imposto de renda. Quanto maior o meu custo declarado, menor o imposto a ser pago. Então, isso é planejamento tributário aqui para vocês. Entre formulário simplificado e completo, é onde eu consegui colocar mais custos. A legislação permite isso. Então, vamos pegar outro exemplo. Imagine um cliente que ele tem uma renda anual de 60 mil reais. 60 mil reais. Se ele for declarar pelo simplificado, lembra, 20% é custo. Então, desses 60 mil, 12 mil vira custo, ok? Se ele for fazer pelo formulário completo, ele só consegue declarar 10 mil reais de custo. É o que ele consegue declarar. Aqui ele consegue descontar 10 mil. Aqui ele consegue descontar 12. Vai no simplificado. Professor, isso não é enganar a Receita Federal? Isso não é crime? Isso é permitido. Isso é chamado elisão fiscal. Então, isso é planejamento tributário. Estou dando 2 exemplos para vocês de como que funciona um planejamento tributário. Até aqui, ficou com alguma dúvida sobre coletar informações, o que é quantitativo, o que é qualitativo, os exemplos que eu dei para vocês aqui, ficou com alguma dúvida ou está todo mundo aqui na mesma página até agora? Pode falar, Jair. Ô, professor, só para fazer um compilado de um pouco, quando eu falar de quantitativos, eu vou sempre estar mencionando o valor financeiro, seja em ativos financeiros, seja em poupança, seja em... sempre em dinheiro, vou estar falando. No qualitativo, eu vou estar falando mais em relação às heurísticas ali, risco, probabilidade que o investidor ele quer se comprometer em relação a isso. Isso, o qualitativo é sobre a pessoa. Quantitativo é sobre o que ele tem. E o qualitativo é sobre a pessoa. Então, por exemplo, no qualitativo de um planejamento tributário, é saber se ele deseja fazer uma estratégia mais aguçada de economia fiscal, saber qual que é a experiência dele associada a isso. Basicamente, uma palavra-chave para você associar o qualitativo é atitude. Quais são as atitudes do cliente frente a esse assunto? Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, você chega para o cliente e fala assim, você sabia que se você mudar de formulário completo para do simplificado para o completo, você consegue um benefício fiscal? E aí ele faz uma cara tipo, não quero. Você já entende qual que é a sua próxima atitude, que é analisar as informações. Agora, quando você fala isso para ele, ele faz aquela cara assim, tipo... Aí você vai analisar diferente. Então, a palavra-chave na parte qualitativa de tudo, tá? Gestão de investimento, tributário, aposentadoria, a palavra-chave é a atitude do cliente, a experiência do cliente. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí nós temos a parte de análise, aí é super intuitivo também. Coletei todas as informações sobre determinado assunto, por exemplo, colhi todas as informações sobre o investimento do cliente, sobre as experiências e atitudes do cliente. Agora eu vou fazer uma análise e, naturalmente, depois eu vou desenvolver, depois eu vou sintetizar, que seria formular, avaliar estratégias, para elaborar um
uma alocação, né? Formular estratégias para uma gestão de ativos, avaliar possíveis vantagens, possíveis desvantagens de cada estratégia. Então, eventualmente, o planejador ele pode montar mais de uma estratégia e analisar qual que talvez faça mais sentido. Ele vai otimizar o que já existe ou otimizar o que ele acabou de criar. E, naturalmente, aqui também ele precisa priorizar. Isso é uma palavra-chave. Talvez as palavras-chave da parte de desenvolver, de sintetizar, podem anotar aí, porque isso pode eventualmente cair em prova, tá bom? Palavras-chave da etapa de síntese, de desenvolvimento, ó. Formular, avaliar, otimizar, priorizar. Essas 4 palavrinhas vocês verão na gestão financeira, na gestão de ativos, na gestão de risco, na gestão de aposentadoria, na gestão tributária, na gestão sucessória. Formular, avaliar, otimizar, priorizar são palavras-chave da síntese. Da mesma forma, quando nós falamos de análise, nós podemos ver algumas palavras como verificar, determinar. Então, por exemplo, na gestão de ativos, determinar as características dos investimentos obtidos, determinar as implicações que, eventualmente, uma compra ou uma venda pode acontecer. Então, essa palavra determinar, considerar, são palavras frequentes na etapa de análise. Assim como na parte de coleta, eu até falo que na de coleta é a mais fácil, né? Porque na coleta, a palavra que você mais vai ver é coleta. Coletar informações, coletar informações, coletar informações. Quando não? Coletar informações relativas, coletar informações necessárias. Mas essa palavra, ela se repete muito nessas 3 que estão associadas. Lembra, né? Quais são? Habilidades profissionais, conhecimentos e capacidade. Nós estamos falando de capacidade, falamos de capacidade, que aqui está envolvido coleta, análise e síntese. Tudo bem? Ficamos até aqui na mesma etapa sobre o planejamento financeiro nessa parte. Ok? Tranquilo? Tudo bem. Maravilha. Aí nós temos a outra parte que nós podemos caracterizar, que é a segunda, habilidades profissionais. E essas habilidades profissionais, muito provavelmente quem já participou de encontros aqui comigo, já ouviu eu falar muito. Eu quero que vocês respondam para mim se vocês lembram dessa frase, ó. Tomar uma decisão fundamentada a contar com informações incompletas e ou incoerentes. Quem já ouviu essa frase dita por mim e se lembra? Ninguém? Vou falar mais vezes. Porque a reprova no tópico de previdência se dá exatamente por o não cumprimento disso que eu acabei de falar. Tomar decisões fundamentadas a contar com informações incompletas e ou incoerentes. O que isso significa, professor? Significa que quando você chegar no tópico de previdência e tiver informações limitadas sobre a pergunta, você vai ter que tomar uma decisão fundamentada. Eu falo que na prova lá de previdência não existe espaço para o se. E se o cliente quiser benefício fiscal? E se ele puder fazer a tabela progressiva? E se ele faz formulário completo? E se ele usa... Não tem. Não tem esse espaço para o e se. Quem abrir espaço para o e se em previdência está reprovado. Por quê? Tomar uma decisão fundamentada a contar com informações incompletas ou incoerentes. Aquilo que você tem, existe uma resposta. Existe uma decisão fundamentada. Mesmo que não esteja completa todas as informações. E é aqui que essa parte que eu falo muito, né, que é uma das habilidades profissionais
que é requerido de um profissional do planejamento financeiro. Porque dentro de habilidades profissionais, nós temos responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. São esses 4 tópicos. Lembra lá, ó, capacidade, habilidades e conhecimento. Já falamos de capacidade, capacidade. Agora nós estamos falando de habilidades comerciais. E dentro de habilidades comerciais existem 4 requisitos: responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. E aí eu acredito que é bastante intuitivo todos esses tópicos dentro de habilidade profissional. Então, por exemplo, a responsabilidade profissional, estabelecer uma confiança em todas as suas relações profissionais. Então, veja, e aí eu vou usar eu como exemplo, porque boa parte de vocês aqui já estão na comunidade CPM. E vocês veem que eu tenho trazido profissionais atuantes no mercado, não é porque eu coloquei uma arma na cabeça da pessoa e falei, venha e faça um encontro. Não, porque eu, como planejador, eu aprovado no CFP, eu estudei muito isso, e eu tenho como uma conduta ética todas as responsabilidades profissionais. Estabelecer uma confiança em todas as relações profissionais, trabalhar com a verdade, tanto para com o meu cliente, tanto para com colegas de trabalho, atuar no interesse do cliente em primeiro lugar, é conceito de uma responsabilidade, demonstrar discernimento ético, né? Ser uma pessoa ética. Quando nós vamos para o conceito de prática, por exemplo, cumprir as leis, cumprir regulamentos que estão associados mais especificamente a serviços financeiros. Mas quando nós fala de conduta ética, também envolve cumprir as leis como um todo. Tanto que quem é profissional CFP, ele não pode ficar dando escândalo em rede social e comprometer o selo CFP no nome. Inclusive, ele pode ser multado por isso, ele pode ser afastado, ele pode perder o direito de usar o selo CFP se ele simplesmente decidir meter o louco e comprometer a integridade da visão existente sobre o selo CFP. Então você vê que não é bagunça. Seguir o código profissional, fazer os juízos adequados é a parte de prática. Na comunicação é estabelecer uma boa ligação com o cliente, passar as informações com clareza, dedicar-se tempo de comunicação com o cliente para esclarecimento de dúvidas, conseguir obter, por exemplo, concordâncias, deixa eu só autorizar aqui, beleza, conseguir concordâncias do cliente e de outras pessoas. A comunicação está envolvida em você falar para o cliente o seguinte, cliente, hoje você ganha R$5.000 e você gasta 6, e você precisa economizar R$1.000. E muito provavelmente, eu vou pegar um exemplo de mulher, tá bom? Mas depois eu pego um exemplo de homem, ok? Para não falar que eu tô... Você, mulher, minha cliente, você vai ter que gastar menos dinheiro no cabeleireiro. Você vai ter que gastar menos dinheiro na manicure. Mas não é intimar o cliente, não é dizer de forma autoritária, não, conseguir a concordância numa boa comunicação, mostrando que isso é para um bem maior. Para o homem, gasta menos na barbearia, gasta menos com cerveja, amigo, videogame, carro. Você não precisa ficar trocando a roda do teu carro, trocar o som do seu carro, ir na barbearia 2 vezes na semana, enfim. Então veja que precisa ser dito, precisa, mas não é de forma carrancuda, porque tem a parte de comunicação. E aí nós entramos no quarto e último de habilidades profissionais, que é a parte de cognição. A parte de cognição, por exemplo, é saber aplicar fórmulas lá, por exemplo, a fórmula de KPM, que nós vemos no CEA, por exemplo. Tem que saber aplicar métodos, saber aplicar fórmulas
adequadas para cada situação, analisar na íntegra as informações, usar lógica, usar raciocínio para avaliar pontos fortes, pontos fracos, tomar decisões fundamentadas a contar com informações incompletas e ou incoerentes. Eu amo esse tópico lá. Então, essa é a matriz das habilidades profissionais de um planejamento financeiro. E aí nós temos o conjunto de conhecimentos, né? Nós falamos de capacidade, nós falamos de habilidades profissionais, faltou falar de conhecimentos, né? Então, de modo geral, o conjunto de conhecimentos de um planejamento financeiro, ele normalmente está norteado em 10, quer ver? Deixa eu até pesquisar, que aqui agora falhou a minha memória. Pera aí, deixa eu só puxar aqui, ó, que aí eu falo com convicção para vocês e até passo essas informações. Deixa eu só procurar aqui. São 11 áreas que está associada ao conhecimento. Vamos lá, ó. Tributação, seguro, investimento, aposentadoria, poupança e geração de renda, legislação, análise financeira, dívida, ambiente econômico e regulatório, planos de previdência, finanças comportamentais, ética e padrões de conduta. Vamos falar um pouquinho e trazer exemplos. Imaginando um cenário com um cliente, tributação. É importante saber se é mais importante como funciona uma LCI, como funciona um CDB, uma tabela simplificada, completa. Parte de seguro, saber se é interessante ter um seguro de carro. Por exemplo, quem está em São Paulo precisa de um seguro alto, né? Tem bastante roubo em São Paulo. Investimento, ter conhecimento dos investimentos. Aposentadoria, poupança e geração de renda. Também saber se o cliente quer se aposentar, o quanto ele vai precisar para se aposentar. Da legislação, dizer que, por exemplo, não precisa declarar o imposto de renda quem ganha 45 mil reais de herança, por exemplo, ou uma doação de 45 mil reais. Por que eu estou falando isso? Para exemplificar para vocês. Porque a lei diz o seguinte: doação a pessoa não paga imposto, ok? Mas acima de 40 mil reais, qualquer renda, qualquer benefício acima de 40 mil reais que não são tributáveis, é obrigatório declarar o imposto. Mesmo que declarar não é pagar imposto, é só dizer que recebeu 45 mil reais de doação. Não vai pagar imposto sobre isso, mas é obrigatório declarar. Então, aqui é um exemplo de conhecimento da legislação. Análise financeira, foi o exemplo que eu dei para vocês de estou analisando aqui a gestão financeira do cliente, ganha 5 e gasta 6, tem alguma coisa errada, precisamos enxugar esses gastos. A dívida, e aqui eu falo para vocês que é um cenário desafiador e de muito aprendizado. Eu, particularmente, quando eu pego clientes que têm cenários de dívida, inclusive hoje eu atendi um cliente onde o cônjuge nunca teve cartão de crédito, depois dos 30 anos, decidiu pegar um cartão de crédito e simplesmente estourou um cartão de 30 mil reais, sem nunca ter usado antes. Então, cenário de dívida, você tem que saber lidar com essa situação, saber orientar o orçamento, ver se faz sentido tomar empréstimo. Estou pegando cenários reais, tá legal, pessoal? Vou analisar se faz sentido eu pegar um empréstimo para fazer a quitação, porque cartão de crédito tem um crédito rotativo muito alto, juros é um absurdo, então talvez faça sentido pegar uma linha de crédito mais barata, quitar esse cartão de crédito e assume a parcela daqui, às vezes pegar um empréstimo e quitar 5 fontes de dívida e ficar somente com essa para trazer mais conforto para o cliente, porque ao invés de ele ter que ficar pagando 5 dívidas, ele paga só uma, fica mais fácil, mais confortável para o cliente. Então são análises de dívida. Ambiente econômico e regulatório, por exemplo, muito se fala de querer acabar, né? Tem uma conversinha, um burburinho de acabar com a isenção do imposto de renda na distribuição de rendimento nos fundos de investimento imobiliário. Hoje, pessoa física é isenta
nos rendimentos de fundos imobiliários. Mas tem um burburinho de que talvez um dia possa acontecer de acabar. Então é muito importante eu entender esse ambiente econômico, esse ambiente regulatório, né? Atualmente um cenário de aperto monetário, aumento de tributos, então ambiente econômico, planos de previdência social, é interessante entender se vai ter benefício ou não, RGPS, RPPS, finanças comportamentais. Quem está no MBA acabou de receber um baita conteúdo de finanças comportamentais, inclusive recebeu o PDF de um livro do pai das finanças comportamentais, Daniel Kahneman, tem lá disponível detalhadamente, porque é uma das áreas de conhecimento exigida num planejamento financeiro. Então, quem está dentro do MBA já recebeu um livro que fala exatamente sobre essa parte. E, claro, a parte de ética, padrões de conduta, é aquilo que eu falei para vocês. Imagine que eu tô com a camisa escrito tô exagerando, tá, pessoal? Sou CFP, por exemplo, e eu saio tacando fogo nos carros na rua. Eu simplesmente, se de fato eu sou CFP, eu simplesmente perco, eu vou ser expulso da associação, porque eu tenho que estar de acordo com a ética e padrões de conduta. Ficaram com alguma dúvida até esse momento da nossa aula? Vou abrir espaço também, alguma pergunta sobre atuação de planejamento financeiro, de planejador financeiro, algum cenário que vocês já viram com o cliente, algum cenário hipotético e uma possível condução. Agora fica legal vocês também abrirem o áudio, conversarem aqui com o professor, eu compartilhar um pouco da minha experiência como planejador financeiro. Então, está aberto esse espaço aqui. Normalmente o Ramon, o Michel, o Jair é bem entrosado. A Lu, Raquel. Você falando da parte do cliente pegar vários empréstimos, né, estourar vários cartões. Esses dias eu vivenciei uma coisa. Eu sou gestor financeiro, sou formado em gestão financeira, e eu tinha um conceito de gastar R$500 em um cartão, R$500 em outro, o lanche do final de semana em outro, sabe? E eu percebi que quando eu passei a pulverizar, digamos assim, né? Eu passei a gastar muito mais do que eu gastava usando só um cartão, centralizando, sabe? Porque, querendo ou não, quando eu centralizava, ali era meio que um controle que eu tinha. Vou gastar R$1.000 no mês. Então, quando eu estourava ali os 900, os R$1.000, eu parava e passava vontade, digamos assim, né? De um tempo para cá, eu comecei a pulverizar esses gastos. Então, eu vi que de 900, R$1.000 passou para 1.900, passou para 2.000, R$2.500, entendeu? E isso acaba que engana um pouco, né? Quando você centraliza de novo, você começa a se organizar financeiramente e começa a ver resultados positivos, né? Uhum. Não, sem dúvida, né? Essa pulverização, ela mascara. É uma verdade mesmo. Ela acaba mascarando esse conceito. Muito, muito bacana. Obrigado, Jair, por ter compartilhado com a gente. Lu, você tinha levantado a mão? Sim, compartilhando também a mesma questão aí do colega, né? Então, a gente percebe muito a questão dos limites de cartão de crédito, né? Também uma questão, a gente trabalhando na área, aprovou lá 50 mil, mas eu sei que vai ser, não vai ser compatível com aquilo que o cliente vai possibilitar pagar mensalmente, né? Então, a gente tem que ter a ciência de que eu não vou liberar esses 50 mil. Vou ter que analisar esse perfil desse cliente. Daqui a pouco, ao invés de ter um lucro com esse cliente, você vai ter até um prejuízo, né? Então, é uma questão... a gente não vai invadir muitas vezes em que não tem, porque você não pode... você tem que se controlar. A gente nem sempre tem essa possibilidade, né? Tem aquela questão ética, né? E a mesma coisa é ilusório, aquilo que é fácil, depois pode ficar difícil, né? Você tem um cartão na mão, hoje você vai
em qualquer lugar comercial, a melhor coisa que tem. Falou em cartão de crédito, vendeu, comprou, né? Mas o problema vai estar na tua mão depois, se não tiver um autocontrole, né? Eu falo que o cartão de crédito, ele dá uma mascarada, ele dá uma falsa sensação de poder. E eu passei isso recentemente compartilhando com vocês. Tinha um banco que eu não tinha muita relação com ele, e ele simplesmente mandou um e-mail para mim falando assim, tá disponível para você aqui um cartão Mastercard Black. Eu falei, tá? Deixa eu ver os benefícios. Aí os benefícios eram super interessantes, além de os benefícios da Mastercard Black, que é a bandeira. Eu falei, tá bom, me manda. E aí ele dobrou o limite do meu cartão. Não, dobrou não, ele triplicou o limite do meu cartão. A hora que eu peguei o cartão, formato metálico, não é nem mais aquele cartão de plástico, é um cartão metálico, meio fosco, sabe? Que normalmente é assim, né? Não é aqueles foscos. A hora que eu peguei aquele cartão na mão, eu olhei ele assim, eu falei, nossa... E muita gente cai exatamente nessa sensação de poder, essa falsa sensação de poder que um cartão de crédito causa. Jair, eu já passo a palavra para você. Deixa eu só passar aqui para a Jéssica, que ela já tinha levantado a mão um tempinho. Jéssica, pode compartilhar. Professor, era mais uma pergunta, assim, né? Uhum. Você disse que, de repente, seria interessante pegar um empréstimo para quitar as dívidas. Isso seria mais para um cliente que é meio desorganizado, né? Digamos assim, né? Ou eu estou enganada? Porque eu não entendi muito bem, porque quando você pega um empréstimo, os juros não é muito alto do que as suas dívidas, tipo, você faz uma nova dívida para pagar as dívidas, não vira uma bola de neve? Ou dá certo também? Dá certo, e eu vou te explicar como que normalmente funciona, tá? Vamos imaginar o pior cenário talvez possível, que é... Não, na verdade, o pior cenário possível é a pessoa estar devendo um agiota. Esse é o pior cenário. Sem dúvida, esse é o pior. Mas o segundo pior cenário é o cartão de crédito. Porque quando você não paga o cartão de crédito, os juros do rotativo, de longe, é o mais alto transacionado no mercado. É muito caro. E aí, Jéssica, o que acontece? Imagina que a pessoa tem 5 cartões de crédito devendo muito. E aí, o que acontece? Estou usando muito aí, eu estou já com vício de linguagem. O que acontece? Existem possibilidades, existem fontes de empréstimo que a taxa de juros desse empréstimo é menor do que se o crédito. Então, vou te dar um exemplo aqui. Imagina que aqui você tem uma possibilidade de pegar um empréstimo e ele vai te cobrar 20% ao ano. Um exemplo. E o cartão de crédito aqui, você vai pagar 200% ao ano. Veja, hoje não tem dinheiro. Então, eu não vou tomar essa dívida, mas essa aqui já existe rodando 200% ao ano. O que eu faço junto ao cliente? Eu pego essa dívida de 20% ao ano, o valor dela, eu quito essa. E eu acabo com o juro de 200% e assumo uma de 20%. E aí, continuando, tem algumas fontes, por exemplo, ligadas ao FGTS. Então, pessoas que têm o FGTS, um saldo legal em FGTS, existem instrumentos da forma que eu trabalho, na plataforma que eu acesso, existe a possibilidade junto ao cliente, o cliente lá tem 50 mil de saldo no FGTS, assim como pode-se usar o FGTS, por exemplo, num financiamento imobiliário, eu consigo também uma linha de crédito vinculada a esse FGTS e por já ser um saldo existente, os juros acaba sendo bem pequenininho. E aí, comparado aos 200% aqui, ou ao agiota que já está ameaçando o cliente de morte, eu assumo esses juros, mas eu acabo com esse. Ficou claro para você, Jéssica? Sim, ficou muito claro, eu entendi. Você assume uma dívida nova, porém menor. O dinheiro é para pagar a dívida, né? E não o dinheiro é para viajar. pagar a dívida que você já tem, sim. Não, ficou é claro, viajar. perfeito, Beleza. Obrigada. Nada. Jair, pode compartilhar com a gente. Não, professor, apertei sem querer, desculpa. Não, maravilha. Eu acho que a Fabiana tinha levantado a mão primeiro. Então, eu ia completar o que você estava falando sobre o FGTS, né?
Ah, sim. Legal. Porque eu trabalho também com a financeira e muitos dos clientes têm dívidas, né? Então, eles têm um saldo ali de 15, 14 mil, 15 mil, e aí paga ali 60%, né, e os juros é bem mais baixo. Os juros, eu acho Uhum. que ele corre 2,4 ao mês, dá uma média aí de 30% ao ano, né? Em vista de um crédito que roda 20 ao mês, né? Quase. Isso, 22% o crédito rotativo, né, do Então, cartão não, de bacana, é isso crédito. mesmo. Obrigado, Fabiana. Valeu. Lu tinha levantado a mão. Sim, eu queria fazer uma observação num cenário que eu observo, que eu acho positivo, clientes agronegócio. Como agora teve muita oferta, né, gerou uma produção agrícola boa, a tendência é o mercado diminuir o preço. Então, o que acontece? Pela quantidade de produção individual, digamos assim, de cada um, hoje não vale a pena vender. Então, o que eles procuram? Eles procuram uma outra questão, comercialização, um outro tipo de, por exemplo, financiamento, quando se tem uma dívida a pagar, claro que é uma expectativa melhorar o preço, então, cobre-se aquilo que pegou e ainda tem lucro. Então, são jogadas que se dá. Então, é tudo questão de planejamento mesmo. Se vale a pena, se não vale, claro que aí é decisão de cada um, né? Uhum. Não, muito bom, muito bom. Michel, seu microfone está fechado, não estou te ouvindo. Não, não. Agora sim, peraí, fala de novo. Opa, Aí, agora foi, agora foi. então em 2017, se eu não me engano, eu fiz a besteira de financiar um apartamento em 35 anos. Aí, de qualquer forma, né, tava lá, beleza, já tava comprei na planta. Aí, quando chegou em 2000, a taxa de juros tava 14%, era na época acho que da Dilma, do Lula, sei lá. Passou 2 ou 3 anos, a taxa de juros mudou, recuou, começou a cair. Aí eu atravessei a rua, fui no banco concorrente e pedi um refinanciamento. É só mudar o indexador dos juros, né? Ô, Michel, te interrompendo um pouquinho, sou eu, Fabiana. Eu ia Pode falar. falar justamente sobre esse refinanciamento, Gustavo. Depois você dá Bacana, uma olha. palha para nós aí. Aí eu procurei a instituição concorrente e refinanciei com uma taxa de juros menor. A prestação caiu absurdo, assim, caiu muito. Aí beleza, passou 2 anos, a taxa de juros continuou caindo, foi a época do Bolsonaro, continuou caindo a taxa de juros. Aí eu, 2 anos depois, procurei de novo. Aí na época foi até o Banco Inter, isso foi em 2021, se eu não me engano, procurei o Banco Inter. Assim, antes eu ia conversar com o gerente, né, mas esquece, é igual você falar com a porta, não dá. Eu ia lá, fazia todo o trâmite, abria a conta foram 3 vezes, olha só, foram 3 vezes. A segunda vez foi no Santander, foi bem chato. Eu abri a conta no Santander, transferi conta salário, pedi cartão de crédito, fiz até um seguro lá, só para poder pegar a proposta e levar na Caixa Econômica, e aí ele vai lá e cobre. E eles cobrem 0,001%, mas cobre. Impressionante. Aí na terceira vez, isso já foi em 2021 ou 2022, eu fui no Banco Inter, novamente, abri conta, conta salário, fazia tudo que tinha que fazer. Não adianta pedir lá para o gerente, a taxa de juros mudou, o que é isso aí, vamos ver. Nunca deu certo comigo. Aí eu fui para outra instituição, abri conta, é chato, é 3 meses, mandei documento, fiz como se fosse financiar mesmo, que é isso aí, portabilidade de crédito imobiliário. Aí quando estava tudo pronto, na hora de assinar, aí vai a portabilidade, aí liga alguém da Caixa Econômica lá de Brasília, pois não, senhor, vimos aqui que você está pedindo portabilidade, olha, a gente cobre 0,001%. Você quer continuar na Caixa Econômica? Aí eu não tinha intenção nenhuma de ficar no Santander ou em outra instituição, eu acabo aceitando e fico.
Dizem uns bons livros, se eu não me engano, você tem que ter uma conta pública, uma conta privada e uma conta no banco digital, né? E ficar comparando as taxas, né? É isso aí, né? Só compartilhando. Não, bacana demais, bom demais. Michel, brigadão por compartilhar com a gente. Cara, na verdade, quando nós temos acesso à internet, tudo é baseado nessa percepção de comparação, né? Comparar preços, comparar custos. Assim funciona, por exemplo, nos investimentos, quando você analisa com um cliente, se ele é um cliente que tem, por exemplo, uma renda de 20, 30 mil mensais, talvez faça sentido ele pagar uma taxa de corretagem e estar, por exemplo, em uma XP ou BTG, eventualmente numa corretora, né, da XP, BTG, porque lá o portfólio é maior, né, tem um serviço um pouco mais amplo. Mas às vezes aquele cliente que ganha, vou pegar o exemplo mais baixão lá, um salário mínimo, ele vai mandar uma ordem de compra de fundos imobiliários lá para começar o investimento, vai mandar R$50, por exemplo, e cobrar R$5 de taxa de corretagem, poxa, para ele é muito esse valor, entende? Então é realmente analisar. A Lu tinha levantado a mão, mas acho que o Jair primeiro. Jair, passa para nós. E aí eu já respondo a pergunta aqui da Letícia, tá bom? Professor, quando você apresenta a proposta de abrir um novo empréstimo para o cliente para ele pagar uma dívida já feita, estamos falando de cartão de crédito, a grande maioria dos seus clientes, qual é a reação deles, assim, a princípio, desse primeiro impacto que você dá para ele? Vamos abrir um novo empréstimo, vamos abrir uma nova dívida para pagar uma dívida já feita. Como o seu cliente em si, ele se comporta, sabe? E uma segunda coisa era sobre o Michel e a Fabiana. Eu também entrei no financiamento agora e fiquei bem interessado em saber como foi a experiência de vocês em conseguir esse refinanciamento. Acho que depois eu vou entrar em contato com vocês para a gente trocar uma ideia melhor ali, sabe? Mas... Não, ó... Mas o cenário mudou, a taxa de juros agora... E aproveita e faz essa conversa lá na comunidade, porque isso aí é conhecimento para todo mundo, viu? Então aproveita a comunidade lá, não vai no privado não, viu? Compartilha lá com a gente essas orientações aí. A Fabiana, que trabalha na financeira também, Lu, então fica bacana. Deixa eu só responder aqui a pergunta da Letícia, né? Ela falou assim: vejo que pessoas que já têm certa idade e nunca tiveram cartão de crédito, às vezes acabam entrando em dívida quando adquirem. Está mais perto para quase sempre do que às vezes, viu? Inclusive. Na sua concepção, isso se dá pelo fato de não entender o funcionamento do cartão ou por não ter um planejamento financeiro? Os dois são bem próximos, tá? Não entender o funcionamento do cartão é a ausência de um planejamento financeiro, porque planejamento financeiro também está envolvido com conhecimento, tá? Eu falo que eu, particularmente, eu não sou o protagonista da história de vida do meu cliente. Eu sou somente o guia. Eu não posso me tornar protagonista, eu não faço tudo para ele, eu pago o cartão dele, eu não faço nada disso. Então, está associado com conhecimento. Então, eventualmente, e eu pego muito cenário disso, então, por exemplo, o cliente que eu atendi hoje, ele falou assim, poxa, meu cônjuge, ele não quer, nem quer mais ver cartão de crédito na vida dele. Nesse primeiro momento eu respeito, mas é trabalho meu a conscientização que o uso adequado do cartão de crédito traz, inclusive, imensos benefícios. Ainda mais para eles que estão planejando uma viagem mais próximo no final do ano, um bom cartão com milhas aéreas possibilita já custear parte de um custo, por exemplo, de locomoção através de avião. Então, você vê, é um tipo de cliente que não quer ver cartão, o cônjuge não quer mais ver cartão, eu vou respeitar nesse momento, vou trabalhar, vou alicerçar esse planejamento com o cliente, mas vou começar daqui a pouco plantar uma sementinha dizendo, cartão de crédito é ruim e mal usado. Bem usado, ele é incrível, tá, Letícia? Então, é os dois, tá? Essa pessoa de mais idade, ela é aquela pessoa que normalmente e é cenário, tá bom? Da geração de mais idade. Aquela pessoa que
trabalha de forma extremamente braçal, porque era a característica de trabalho no Brasil lá, por exemplo, década de 40, 50, 60, 70, era uma coisa mais industrializada, eram pessoas que passavam a vida dentro de uma empresa, que só trabalhavam, iam para casa, trabalhavam, iam para casa, recebia, pagava as contas, recebia, pagava as contas, era um negócio mais fechado, sabe? Então, é também característica pelo cenário. Quando nós vemos já pessoas, por exemplo, vocês aqui, que buscam conhecimento, buscam aperfeiçoamento, naturalmente, isso já não mais se aplica aqui para a gente desse negócio muito robotizado, tá bom, Letícia? Não sei se eu consegui ser claro para você. Deixa eu só ver aqui, portabilidade de crédito, sim, Raquel, sem comparação de taxas, que tem em 7 anos o meu apartamento. Ramon, hoje eu realizei uma venda alta acima do que precisava e assim que a ordem efetivou, a cotação teve queda enorme. Aí me reposicionei com lucro na venda e recompra barato. A oportunidade que o Ramon pegou hoje definitivamente é o sonho de todo investidor o resto da vida, não só de hoje. Ele vendeu, o negócio caiu, ele comprou e recomprou mais barato. É o sonho, né? Fala aí, Michel, você que também gosta de um fundo imobiliário, vai falar que você não queria um GTWR vendendo lá em cima e logo na hora que você vendeu o preço cai, você fala, pô, vou comprar de novo, agora tá barato. Então é um sonho mesmo. Tem alguns... Pode vir, Compartilha aí, ô Ramon. Tem alguns fundos imobiliários que tá saindo já da minha janela de compra aí. Já tá saindo, né? Agora imagine sair a hora que você vende e de repente cai e volta para a janela. É um sonho, né? Dinheiro na conta, toma. Não, e foi algo muito louco mesmo. Foi a minha ordem bater, efetivar. Tudo bem que foi uma ordem bem alta, realmente tinha um dinheiro bom lá, mas assim, para ela bater, ela despencou. Foi da Quiné. Então, assim, foi uma queda de 43%, de 0,43%. Então, assim, aí eu me reposicionei e no final do dia eu já estava lucrando 0,16 em cima da recompra. Ó, muito bacana, eu tô vendo que muita gente aqui, ó, Jéssica também, essa de refinanciamento para mim também é nova, já é. Poxa, eu vou fazer o seguinte, vai ser muito interessante se vocês que têm, eu não tenho muita experiência com isso, tá? Honestamente, nem por fazer para mim mesmo, nem junto aos meus clientes, tá? Então, a Lu, que trabalha na Caixa, que eu sei, a Fabi, que está trabalhando numa financeira, e aparentemente vocês têm bastante conhecimento, vou deixar um convite para vocês, depois me mandem uma mensagem. Qualquer outro profissional também que trabalha e tem esse conhecimento aguçado sobre essa parte de refinanciamento, mandem uma mensagem para mim. Vamos organizar um encontro lá na comunidade CPM para todo mundo lá, para falar sobre esse assunto e compartilhar como que funciona toda essa sistemática. Vocês que entendem, por favor, ao final, mandem uma mensagem para mim. Vamos organizar uma agenda, vai ficar bem bacana, tá bom? Professor, como faço quando o cliente não faz lição de casa? Como proceder? Primeira coisa, trabalhar a conscientização do cliente e mostrar para ele que, apesar de não ter feito, é pior ele continuar não fazendo. O passado nós não mudamos, nós só precisamos nos conscientizar. Então, é aquela parte de comunicação, Lucas. Nós precisamos se persuadir, não é manipular, né? Eu imagino que nós entendamos aqui todos a diferença de manipular e persuadir. Manipular é para algo ruim para a pessoa, persuadir nós entendemos que é para algo bom para a pessoa. Então, é um trabalho de persuasão, fazer ele fazer acontecer, tá bom? Mas se ele não cumpriu, bola para frente, continua o trabalho, se precisar vai falar assim, não, nós não pode ir para a próxima etapa. E a próxima etapa é aquilo que vai fazer você alcançar o teu sonho. Lembra que é uma escada a favor dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas. Tem que trabalhar emocional, tá? Finanças comportamentais aqui. Bota o viés para cima lá, faz o cara sentir peso mesmo. E nós acabamos de atrasar 1 mês desse degrau, porque nós precisamos cumprir essa etapa. Mas não tem problema. Vamos, então, deixar alinhado para que faça assim, 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 que o próximo mês nós possamos subir mais esse degrau e você fique mais perto daquilo que você mais sonha. Criar um colchão financeiro para o seu filho, conquistar a sua casa própria, fazer a sua viagem dos sonhos. Rapaz, só se o maluco for doido da cabeça para não sentir uma dessa e começar a se conscientizar no planejamento financeiro, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Peraí, que tem bastante coisa no chat, pessoal. Peraí. Apoio a ideia de compartilhar para geral, hein? Ó, a Jéssica também apoia. Meninas, meninos também que manjam, por favor, mandem uma mensagem. Nós precisamos organizar isso, tá? Já tive experiência política na habitação, positiva na habitação. Eu amo cartão de crédito. Gustavo, ainda tem o Braçal, prefeituras ainda tem essa contratação. Até gasolina eu coloco no crédito, ganho milhas. Não, tudo no crédito é bom, cara. Galera, vamos trocar mais ideias no grupo sobre as experiências. Muito bom, muito boa recomendação, Jair. Apoio, legal. Eu usava cartão para milhas. Nos últimos 2 anos eu uso cartão de crédito cripto, bandeira Visa para cashback em cripto. Foi uma forma que encontrei à disposição em criptomoedas. Muito bom mesmo, Michel. Eu também estou com um cashback bem interessante, que o cashback ele remunera a um percentual que eu não encontro nos investimentos. Então também é bem interessante para mim isso. E aí não é no final do mês, na fatura fechada. Não, a cada compra que eu fazer, esse dinheiro já entra e já começa a render. Então também achei super bacana, gostei dessa. Também, ó sementes sendo plantadas, ó. Financiamento imobiliário e possíveis refinanciamentos. Cartões de crédito também é um assunto forte. Pessoal, vamos agitar aquela comunidade lá. E eu vou deixar também um pedido. Se faz sentido esse conteúdo para vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, vocês que estão ao vivo aqui comigo, depois eu vou colocar lá no YouTube, então também estou falando com quem está assistindo o gravado. Se faz sentido, galera, tira um print da tela aí e compartilha. Marca o professor Gustavo Mendes lá, @professor Gustavo Mendes, @agora certificações. Isso... Eu honestamente fico muito feliz quando vocês me marcam nas publicações, quando estão estudando, quando estão assistindo, quando estão nos encontros ao vivo. Então, se fazer sentido, não se esqueça. E para quem está assistindo gravado, claro, deixa o curtir e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Professor, quando puder, nos passa como funciona as milhas, cartão de crédito, milhas, ó, baita assunto também, hein? Vamos... GTS, crédito imobiliário. Definitivamente parece que a Fabiana ela domina o assunto crédito. A Fabiana vai ter que vir aqui com a gente falar sobre esse assunto junto com a Lucimari, que eu sei também que ela deve arrebentar sobre esse assunto. Hoje, portabilidade de financiamento imobiliário não estão tão interessantes devido à alta taxa de juros. Verdade. Quem financiou lá atrás hoje não está legal mesmo, porque a taxa de juros está muito, muito alta. Vale um projeto de consórcio, consórcio. Eita, hoje é o dia de sementes a serem plantadas, mas nós precisamos cultivar essas sementes. As sementes já estão plantadas, eu já estou plantando sementes. Milhas e cartão de crédito, financiamento imobiliário, fontes de crédito, consórcio. Pessoal, vou também contatar pessoas, vou começar a criar relacionamentos, mas eu quero ver vocês aqui. Vamos lá, deixa eu agora passar a mão aqui, que eu acho que eu fechei o chat. Deixa eu passar aqui para as mãozinhas levantadas. Jusileide, pode falar. Olá. Era exatamente sobre o financiamento do crédito imobiliário, o refinanciamento, né? Que o Jair falou, Michel. Aí, a minha casa ela é financiada na tabela Price. Eu posso mudar ela para a tabela saque? Olha, se a Lu ou a Fabi quiser responder que tem mais propriedade, por favor. Vai, Lu. Essa da tabela Price, eu acho que ela é contínua, não é? Parcelas fixas. Parcelas fixas, o seu Mas imobiliário, se a Selic né? aumentar, aumenta também. Pode falar, Essa é a parte Pode ruim. falar, Lu. Eu acredito que no regime da tabela Price você não vai conseguir mudar, porque já Não fez vai- o contrato. Não fez Exatamente. Que tem Porque já que foi- obedecer as cláusulas do contrato. Ele foi estabelecido aquele tipo, aquela modalidade de financiamento, aquela forma de pagamento. Então, Lu, dependendo de... Pode perguntar. Mas a contabilidade talvez seja possível, né? E o outro banco, não seja Portabilidade, A portabilidade vai trazer o crédito da mesma forma que ele está no outro banco. A única coisa que ele vai mudar vai ser uma redução da taxa de juros para ter uma redução na parcela, que hoje em dia não está sendo viável, porque hoje em dia uma média de um crédito imobiliário, a taxa de juros está em torno de 9,70 ao mês. E teve muitos contratos, principalmente na época da pandemia, que foram feitos, que chegou a ser feito a 6% ao ano.
Então, hoje, não faz sentido você fazer uma portabilidade, pagar a taxa de vistoria e outras coisas que não vai. E a tabela price e a outra só é na hora do momento da contratação. Já faz 7 anos, eu acho que nem compensa mais. Lembrando. Não compensa. Ó, já tô marcando os nomes, viu? Já marquei o nome, ó. Fabiana, Lucimar e Elizabeth, tá? Deixa eu aproveitar o gancho. Essas três aqui precisam vir e falar mais sobre. Só Não dá aproveitando o para gancho confundir. Gente, falando em refinanciamento, Não dá pra veículo também, né? O carro pode ser trocado financiamento por outro banco. Não dá. Pode sim também. Você pode fazer sim a portabilidade tanto de crédito imobiliário como de crédito de auto. Porém, tem que ver se vai valer a pena devido à taxa de juros. Tem bancos que não querem comprar, por quê? Porque não tem. O spread fica negativo. E aí eles nem fazem essa portabilidade. Então tem que ver se é viável para o banco que você está negociando. Exatamente. Ou seja, o cliente tem que ter comprado com juro alto, aquele banco, para que o que vai aderir à portabilidade, né? Lucrar também. Não só o cliente, mas também o banco, né? É vantajoso para as duas partes. E aí, quando você pega essa taxa de juros alta, esse spread fica difícil, onde o cliente ganha e o banco ganha, não tem espaço. Ainda mais quando a taxa de juros sobe, né? Fica extremamente custoso. Hoje faz sentido o quê? Consórcio, por quê? Porque a taxa de juros do consórcio está mais embaixo. Taxa de juros não, taxa de administração está baixa. Inclusive, se você tiver no banco que você tem o seu crédito imobiliário, eu acredito que dá para você fazer um consórcio e trocar, contemplar o consórcio e transferir a sua dívida do crédito imobiliário para o consórcio. Porque a taxa de administração do consórcio chega, dependendo do consórcio, dependendo do banco, da administradora, chega a ser ao mês 0,07, 0,5, dependendo da administradora de consórcio. Elizabeth, mas aí você vai ter que pagar 2 parcelas, a do financiamento e a do consórcio, até ser contemplado, para poder fazer a portabilidade, né? Exato. Aí isso é uma verdade, porém você tem que fazer um projeto estruturado para que isso acabe e você, no fim, você tenha ganhos financeiros. Isso daí tem que ser bem feito, bem calculado, para ter retorno financeiro lá na frente. Porque a taxa de juros do consórcio não se compara com a taxa de juros do crédito imobiliário. Principalmente que no máximo de um crédito de um consórcio imobiliário são 15 anos. E quando nós falamos em um financiamento imobiliário, falamos em 420 meses. É uma diferença de prazo muito grande. E para quem já está no financiamento imobiliário, faz sentido quitar as parcelas. Pagar as últimas parcelas, por quê? Você vai descapitalizar, tirar juros e seguro. Então, vale bastante a pena pagar as últimas parcelas, assim você quita mais rápido o seu financiamento. Porque a gente não vai baixar nada no valor total, né, no montante. Paga e olha lá, praticamente ao mesmo valor. É um valor bem... Por esse motivo, você tem que ir lá no banco, onde você tem o seu crédito, e falar, eu quero pagar as últimas parcelas. Paga a parcela do mês e reserva um valor para pagar todo mês as últimas parcelas. Assim você tem ganho financeiro. No meu outro carro. É interessante porque da última, como a Elizabeth falou, né, descapitaliza. Você não paga juros normalmente, nem o seguro, né? Você paga a amortização. É porque na tabela price, como o valor é fixo, ali tem um cálculo que é feito desproporcional, mas assim, basicamente, vamos supor que você paga R$1.000, vou pegar um exemplo aqui, R$500 é oficialmente da sua dívida lá, dos 200 mil da casa. Só juros. E o resto é juros. Então, tipo, eu paguei 1.000, mas só reduziu 500? Porque R$500 é juros. E aí no outro, e assim vai indo consequente. Agora, quando você paga lá de trás para frente, você não paga esses R$500 de juros, entendeu? Então, estou pegando exemplos bem redondos e simples aqui para entender. Você só paga R$500, e esses R$500 não é juros, é amortização. Lá a última, né, no caso. Aí você tem que ver, claro, o como que tá, porque não por ser tabela price, tem valores diferentes para cada parcela, entre amortização, juros e seguro. Deixa eu só responder aqui, a Jéssica perguntou o que é spread. Jéssica, spread é a diferença entre custos e receita. Vou te dar um exemplo aqui, Jéssica. Imagina que eu comprei algo por R$10 e estou vendendo por 12. Meu spread é de 2. Percentualmente, o spread é considerado, tá?
Então, seria o custo aqui é de 10% e eu consigo capitalizar aqui a 15%. Então, aqui me custa 10%, aqui eu recebo 15%, eu tenho um spread de 5%, tá bom? E aí esse spread é a remuneração dos bancos. É claro que nós não podemos considerar o spread bruto. Tem todo um custo operacional, tecnológico, aí esses 5%, como a Elizabeth falou, chega a cenários onde fica negativo esse spread. Então, ela perde dinheiro, o banco ele perde dinheiro, e não faz o menor sentido para ele não quer te ajudar verdadeiramente, ele quer ajudar o cliente e se ajudar, porque banco foi feito para fazer dinheiro, tá? Reserva para custeio de lance. Pessoal, esse assunto é muito longo. Eu vou fazer o seguinte: a semente está plantada e nós vamos reservar esse assunto, porque senão nós vamos ficar mais 1h30 aqui falando sobre crédito imobiliário. Então, vamos programar, vamos jogar bola. A Mari já mandou lá, que eu vi, ela já jogou a bola, que ela quer mais sobre esse assunto. Vamos organizar, sim, um encontro para falar especificamente desse assunto e tirar dúvidas, tá bom? Então, posso ir até a minha agência de financiamento e pedir para avaliar a taxa? Pode. Se você amortizar de forma decrescente, tem desconto de juros, logo compensa. É verdade mesmo. No caso, spread é o lucro, né? Seria o lucro do banco, tá bom? É, sim, o lucro do banco. Deixa eu ver aqui. Para mim, Jair, pode falar. Isso daqui é uma pergunta, uma dúvida, tá? Esse tipo de assessoria, eu sou gerente, então eu acabo dando algumas assessorias, dependendo do caso, se o cliente pergunta. Isso também faz parte do score, do core do assessor, né? Orientar o cliente na questão de juros. Às vezes trocar de um banco para o outro, ver uma outra forma de financiamento, faz também parte disso, não é só a questão só de falar para o cliente, investe em fundos, investe em letras, e faz parte também, tanto a parte de seguros, de previdência, quanto essa questão de organização financeira. Sim, com certeza é papéis de planejamento financeiro, gestão financeira, gestão de investimento, gestão tributária, gestão de riscos, olhando seguros, aposentadoria, até o sucessório, né, para quando o cliente vier a morrer, como que vai ficar o patrimônio dele. Então, sim, Elizabeth. E ainda falo que é um assunto extremamente importante, o planejador conversar com o cliente, porque nós estamos falando de um sonho de vida da grande maioria da população, que é a casa própria. Então, é um assunto que é abrangido, sim, e que tem muita importância, tá bom? Fabiana, pode falar? Não, já esclareceu, já. Maravilha, então. Pessoal, então, olha, esse foi simplesmente um encontro que superou todas as minhas expectativas. Foi talvez um dos encontros mais dinâmicos que eu tive e, honestamente, para mim foi um dos melhores, se não o melhor. Sendo bem honesto mesmo, gostei demais de promover esse encontro. Lembrando que as sementes estão plantadas e nós vamos cultivá-las. E aí, se desejo contar com a presença da Elizabeth, com a presença da Lucimari, com a presença da Fabiana, a Raquel também, que já atua ali, que eu vi que ela foi tirando no chat, e de todo mundo para poder compartilhar, seja por dúvidas, seja por conhecimento, por participação, vai ser incrível. O negócio aqui tá chovendo coração, palma, joinha, bate palma, coração. Eita, lá, olha que coisa linda, isso é bom demais, pessoal. Então, realmente, para mim, foi muito gratificante mais esse encontro ao vivo. Vamos fazer o seguinte, para finalizar esse encontro com chave de ouro, quem puder, abre a câmera para nós deixarmos aquele registro do nosso encontro do dia. Deixa eu só fechar aqui. Lembra muito importante, tá bom? Tem que passar perfume para tirar foto. Não vale sem perfume, ok? Ó o Ramon caçula. Aí sim. Tá com todo mundo, na verdade, né, Ramon? Tá com todo mundo. Vamos lá, perfuminho passado. Eu já tô aqui, cuidando aqui. Eu peço perdão porque meu cabelo tá bagunçado, não consigo pentear ele agora. Ai, quem me conheceu no passado sabe o tanto de coisa que eu já fiz nesse cabelo. Hoje a única coisa que eu faço é passar a mão assim para ver se não tem, tipo, pelo da roupa, sabe, da coberta, pelo da cachorra. É muito prático. Pessoal, vamos lá então?
Se posicionem. No 3, eu vou bater o print, tá legal? Vamos lá. 1, 2, 3. Aê! Peraí que a Lu fechou a câmera. Peraí, de novo. Lu, abre a câmera de novo, Lu, que você fechou a câmera, que eu vi. Aí, vamos lá, vai. No 3, hein? 1, 2, 3. Aê, pessoal. Deixa eu só colar, né? Me certificar. Maravilha, a foto ficou ótima. Pessoal, muito obrigado de coração por mais um encontro ao vivo. Para mim é um imenso prazer ter todos vocês aqui. Sementes plantadas, vamos cultivar, porque tem muita coisa para rolar. No mais, um grande abraço do professor Gustavo Mendes. Um beijo no coração. Precisando de mim, é só mandar mensagem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.